Era uma tarde quente e abafada no Rio de Janeiro, quando Roberto Carlos caminhava pela movimentada Avenida Brasil, seu passo calmo contrastando com a pressa dos pedestres apressados que cruzavam seu caminho. A cidade pulsava ao redor dele buzinas vozes, o cheiro de churrasco vindo das barracas de rua, misturado ao aroma forte do asfalto quente. Roberto não estava ali para uma sessão de fotos ou um evento, apenas queria caminhar, respirar um pouco fora do palco, longe dos holofotes que sempre o perseguiam. Ele precisava daquele momento de silêncio, mesmo no meio do caos da metrópole carioca. Enquanto seguia, seus olhos captaram algo que lhe tirou o fôlego por um instante entre carros lentos, pessoas apressadas e o barulho constante das ruas. Um homem estava parado na calçada segurando um pedaço de papelão desgastado com letras tremidas escritas com caneta preta. Era um morador de rua com roupas gastas e sujas o rosto, marcado pelo sol e pelo tempo, os olhos cansados, mas ainda cheios de uma chama de vida que parecia insistir em não se apagar. Roberto sentiu uma pontada estranha no peito, uma sensação que não conseguia explicar, um calor súbito que o fez desacelerar o passo. O homem segurava o cartaz com força, como se fosse a sua única proteção no mundo, e ali estava escrito algo que fez o coração de Roberto quase parar de bater. Procuro minha família. Só lembro de um irmão que jogava bola muito bem. Aquelas palavras simples amassadas e rabiscadas com pressa pareciam ecoar dentro dele. Havia algo naquele olhar vazio, naquele rosto marcado que despertava uma memória há muito enterrada em seu peito. Roberto não conseguia desviar o olhar. Sentiu os olhos marejarem, mas manteve a calma exterior. Ele precisava entender. Precisava falar com aquele homem. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou lentamente, chamando a atenção de quem o acompanhava. Passantes começaram a parar curiosos para ver o que aquele famoso cantor faria. Mas Roberto não se importava com olhares ou celulares apontados. Para ele, naquele momento, existia apenas aquela figura solitária e a conexão invisível que sentia. "Qual é o seu nome?" perguntou Roberto, sua voz firme, mas cheia de emoção contida. O homem hesitou, desviou o olhar como se não tivesse forças para responder. Depois de alguns segundos que pareceram horas, finalmente murmurou: "Me chamam de João, mas eu não sei se é meu nome verdadeiro. Eu só lembro de ter um irmão que era muito bom no futebol. Sempre me chamava para jogar. Eu sinto falta de casa, de tudo que perdi." Roberto sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras batiam fundo, mexiam com suas próprias lembranças de infância, de uma família fragmentada, de um irmão que desaparecera sem deixar vestígios décadas atrás. Ele se lembrou dos dias correndo pelos campos de terra batida, da promessa silenciosa de que um dia ambos alcançariam seus sonhos separados por caminhos tortuosos, mas unidos pelo sangue. A multidão em volta se calou, como se sentisse o peso daquele momento. Alguns olhos se encheram de lágrimas discretas, outros viraram para longe, incapazes de lidar com tamanha emoção. Mas Roberto ali estava determinado. Ele não iria deixar aquele homem sozinho não naquele instante. "Venha comigo", disse estendendo a mão. "Você não precisa estar sozinho." João olhou para aquela mão estendida. Hesitou um pouco, como se não acreditasse que aquilo pudesse ser verdade. Mas havia uma sinceridade impossível de negar no olhar de Roberto. Com um suspiro, ele aceitou. Dois mundos tão diferentes, separados pelo tempo e pela dor, se encontraram naquele gesto simples. Eles caminharam juntos até o carro de Roberto, que estava estacionado discretamente. A viagem de volta foi silenciosa, mas cheia de significados não ditos. João segurava firme o papelão amassado como se fosse um amuleto que o mantinha conectado a uma esperança tênue. Roberto observava cada expressão, cada gesto, tentando decifrar o mistério daquele homem que aos poucos parecia se tornar mais do que um estranho, talvez o seu irmão perdido. Ao chegarem em um pequeno hotel, onde Roberto tinha um quarto reservado, ele pediu para preparar um banho quente e roupas limpas para João. Era a primeira vez em anos que aquele homem sentia que podia se permitir um pouco de dignidade e cuidado.
Durante a noite, os dois ficaram sentados na pequena sala do quarto, trocando histórias. João falava pouco, sua voz embargada de emoção, contando sobre os dias difíceis nas ruas, os abrigos, as noites frias e o vazio de não saber para onde ir. Roberto escutava com atenção, sentindo cada palavra como uma facada, cada silêncio como uma súplica por um lar perdido. Ele lembrava de fragmentos da infância de sua mãe, cantando para acalmar seus pesadelos do cheiro do travesseiro que usava quando criança, que João também mencionava. Tudo começava a se encaixar como peças de um quebra-cabeça antigo e empoeirado. Roberto sabia que aquela não era uma coincidência. Era uma dádiva, uma segunda chance e uma missão que ele não podia abandonar. Ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa para provar que João era de fato seu irmão, aquele irmão que desaparecera há 20 anos, mas nunca deixara de existir em seu coração. Enquanto a cidade lá fora dormia, os dois homens compartilhavam uma luz tênue de esperança, uma promessa silenciosa de que, apesar das sombras do passado, um novo capítulo estava prestes a começar. As primeiras horas da manhã chegaram com o sol tímido, entrando pela janela do quarto simples, onde Roberto e João, ou melhor, seu possível irmão, passaram a noite. O aroma do café fresco se misturava com o silêncio pesado, como se o próprio ar carregasse a responsabilidade daquele encontro. Roberto preparou uma bandeja com pão de queijo, frutas tropicais e café preto, tudo cuidadosamente disposto para oferecer a João, que ainda estava imerso numa névoa de incertezas. João acordou lentamente, os olhos ainda marejados, o rosto marcado pelas dificuldades da vida nas ruas, mas com uma expressão que escondia a inquietação que o consumia. Ele olhou para a bandeja quase sem fôlego, como se aquele cuidado simples fosse um presente que não acreditava merecer. Roberto sorriu, tentando passar tranquilidade. Dormiu bem? Perguntou, tentando soar natural, mesmo sentindo o peso daquela pergunta. Foi estranho? Respondeu João, fitando o café, como se estivesse em outro mundo. Mas de algum jeito foi a primeira vez em muito tempo que me senti seguro. Roberto assentiu, entendendo cada palavra. Sabia que aquela sensação era frágil, mas era o primeiro passo para reconstruir algo perdido há décadas. Com calma, começou a puxar as primeiras memórias de João, sabendo que a mente humana muitas vezes retém lembranças em pedaços, como fragmentos soltos de um espelho quebrado. Me conte mais sobre sua infância. O que você lembra? Perguntou Roberto, encorajando. João fechou os olhos, respirou fundo e começou a falar com dificuldade, como se atravessasse uma névoa densa em sua mente. Lembro de uma casa pequena com paredes azuis no bairro onde cresci. A casa tinha um quintal com um pé de jabuticaba. Minha mãe cantava para mim quando eu não conseguia dormir. Era uma canção doce que falava de um anjo que protege os filhos à noite. Eu sentia o cheiro de lavanda no travesseiro. Isso é estranho, não? Ele sorriu, uma pontada de nostalgia nos olhos. Roberto estremeceu. Aquela descrição era exatamente igual às histórias que sua mãe contava sobre o lar da família antes da tragédia que os separou. Lavanda era um cheiro marcante na casa onde ele cresceu, um cheiro que ele jamais esqueceria. E seu irmão Roberto perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Ah, o irmão. João suspirou, como se aquele nome fosse ao mesmo tempo doce e doloroso. Eu o chamava de Beto. Ele era mais velho, jogava bola o dia inteiro, sempre me puxando para brincar com ele. Eu tentava acompanhar, chutava uma bola velha contra o muro. Ele dizia que eu ia ser grande algum dia, que nunca desistisse. Mas depois, tudo ficou confuso. Houve fogo, gritos, correria. Ele fechou os olhos, tentando afastar as sombras. Depois disso, tudo escureceu. Roberto sentiu o coração apertar. As memórias de João coincidiam com o que ele sabia do passado. Um incêndio havia destruído a casa da família, causando feridas profundas, e o desaparecimento misterioso de seu irmão. Para Roberto, ouvir aquelas palavras era como reviver uma ferida que nunca havia cicatrizado. Você sabe onde foi tudo isso? Roberto perguntou com cuidado. Acho que foi no Jardim América, na casa da Dona Maria, uma amiga da família. Eu lembro que ela cuidava da gente quando a nossa mãe não podia.
mas depois do incêndio ninguém mais falou sobre aquilo. Eu acordei em um lugar estranho cercado de pessoas que eu não conhecia. João franziu o senho tentando lembrar. Eu fui levado para um abrigo. E depois disso fui abandonado. Roberto estava em silêncio segurando a mão do homem ao seu lado. Era difícil acreditar que aquelas palavras dolorosas pertencessem ao seu irmão que ele pensara estar perdido para sempre. Mas ali diante dele estava a prova viva de que a história não terminara no fogo daquela tragédia. Decidido a descobrir toda a verdade, Roberto passou o dia fazendo telefonemas procurando documentos e arquivos antigos. Ele queria entender o que realmente aconteceu naquela fatídica noite e por que seu irmão jamais havia sido encontrado ou procurado. A cada ligação, seu coração batia mais forte uma mistura de esperança e medo. Enquanto isso, João começava a se abrir mais, compartilhando detalhes de sua vida nas ruas, os perigos que enfrentou, as noites de frio, a fome e a solidão que o acompanhavam como sombras. Mas também falou sobre os pequenos gestos de bondade que recebeu os sorrisos de estranhos que o fizeram continuar lutando. Roberto sabia que aquele homem não era mais o garoto perdido de antes. Ele carregava cicatrizes invisíveis, mas também uma força silenciosa, uma vontade imensa de recomeçar. E Roberto estava ali para ajudar a reconstruir cada pedaço. No final da tarde, o casal se sentou na varanda do hotel, observando o pôr do sol tingir o céu com tons de laranja e púrpura. O Rio de Janeiro continuava sua dança caótica, mas para eles o tempo parecia desacelerar. Era um momento de pausa, um instante de conexão que transcendia as palavras. Você quer tentar lembrar mais? Roberto perguntou com suavidade. João respirou fundo, fechou os olhos e mergulhou no passado. Eu lembro de um campo de terra batida, onde jogávamos descalços. Eu sempre tentava acompanhar Beto mesmo sabendo que ele era melhor. Lembro do cheiro da grama molhada e do barulho da bola batendo no chão. Eu sinto falta disso. De uma família. Roberto apertou a mão dele sentindo uma onda de emoção. Aquela era a confirmação de tudo o que ele sentia. Desde o primeiro olhar, aquele homem era sem dúvida seu irmão perdido. Naquela noite, antes de dormir, os dois ficaram em silêncio, cada um com seus pensamentos. Roberto olhou para o teto do quarto, imaginando como a vida podia ser cruel, mas também cheia de surpresas. Ele prometeu para si mesmo que não deixaria seu irmão novamente, que faria o impossível para trazer João de volta para casa, para a família que sempre o esperou. Enquanto as luzes da cidade brilhavam do lado de fora, uma nova esperança começava a nascer no coração de ambos, uma promessa de reencontro, de cura e de um futuro reconstruído tijolo por tijolo, palavra por palavra, memória por memória. Os dias que se seguiram foram intensos para Roberto e João. O homem, que até pouco tempo era um morador de rua, agora vivia sob o teto de um hotel modesto, onde pela primeira vez em anos sentia o conforto de um lar temporário. Cada detalhe daquele novo mundo parecia estranho e maravilhoso para João: a cama macia, o chuveiro quente, as roupas limpas, cuidadosamente escolhidas por Roberto. Pequenos luxos, que para muitos são corriqueiros para ele, eram milagres que acendiam uma esperança que há muito julgara perdida. Roberto observava João com um misto de admiração e preocupação. Sabia que não bastava oferecer conforto físico. Era necessário ajudar seu irmão a reconstruir a alma ferida, reacender os sonhos esquecidos e, sobretudo, restaurar a confiança que o mundo havia destruído. Ele compreendia que aquele homem ainda carregava o peso de muitos anos de abandono, rejeição e solidão profunda. Logo na manhã seguinte, Roberto decidiu dar um passo importante e levar João para fazer um check-up médico completo. Afinal, o corpo que enfrentara a vida nas ruas por tanto tempo precisava de cuidados urgentes. A clínica particular, onde marcaram a consulta, parecia distante da realidade crua que João conhecera, mas ele aceitou, um pouco receoso, mas disposto a enfrentar o desconhecido. Durante o exame, os profissionais da saúde ficaram comovidos ao ouvir a história daquele homem que, apesar de tudo, ainda mantinha uma força impressionante. Roberto acompanhava cada palavra, cada gesto, com o coração apertado, desejando que os ferimentos físicos
pudessem ser curados tão rapidamente quanto os da alma. Mas era fora da clínica que o verdadeiro trabalho começava. De volta ao hotel, Roberto e João se sentavam por horas para conversar. Era um processo lento, delicado, quase como remontar um quebra-cabeça, cujas peças tinham se perdido pelo caminho. João falava de seus medos das noites intermináveis, nas calçadas dos sonhos que deixara morrer, e das vozes que muitas vezes ouviu dentro de si, dizendo que não valia a pena continuar. Roberto ouvia em silêncio, segurando firme as mãos do irmão, transmitindo com o toque a mensagem mais importante: ele não estava mais sozinho. Aquela era a primeira vez em muito tempo que João sentia alguém ao seu lado, disposto a compreender e ajudar sem julgamentos. Nos dias seguintes, Roberto procurou psicólogos especializados para ajudar João a lidar com os traumas profundos do passado. As sessões de terapia eram um desafio para o homem acostumado à dureza da vida nas ruas, mas ele começou a perceber que aquelas conversas podiam aliviar um pouco o peso que carregava no peito. Além da terapia, Roberto o introduziu a pequenas rotinas que simbolizavam um novo começo, exercícios leves para fortalecer o corpo, refeições balanceadas, preparadas com carinho, e momentos de lazer que incluíam ouvir música, assistir a jogos antigos e até tentar algumas jogadas simples com uma bola. Era como se, pouco a pouco, a criança esquecida dentro de João estivesse despertando novamente. Enquanto isso, Roberto não poupava esforços para obter informações sobre o passado da família. Ele revisava velhos álbuns de fotos, procurava documentos e conversava com parentes distantes para reconstruir o que havia sido perdido. Cada nova descoberta trazia respostas, mas também despertava perguntas inquietantes. João, apesar do medo do desconhecido, demonstrava uma coragem surpreendente. Ele queria saber, queria entender como fora possível que a vida o tivesse separado da família por tanto tempo. Sentia uma mistura de raiva, tristeza e esperança que o fazia olhar para o futuro com olhos mais brilhantes. Numa tarde chuvosa, Roberto levou João a um parque próximo, onde crianças corriam e brincavam despreocupadas. João observava em silêncio, como se estivesse tentando se conectar com algo que não via há muito tempo. Então, inesperadamente, ele pegou uma bola no chão e deu um chute desajeitado, seguido de uma risada tímida. "Eu gostava de jogar", disse ele olhando para Roberto. "Sempre quis ser bom nisso, igual a você." Roberto sorriu com os olhos marejados. "E você vai ser. Juntos vamos encontrar seu caminho de volta ao campo." Aquele momento marcou um passo simbólico na jornada de João, não apenas reconectar-se com a família, mas também reencontrar seus próprios sonhos. No entanto, mesmo com todo o carinho e cuidado, o caminho da recuperação não seria fácil. João enfrentava os fantasmas do passado nas noites silenciosas, momentos de desespero em que dúvidas e dores vinham à tona. Roberto estava sempre ao seu lado, oferecendo força, segurando sua mão, lembrando-o de que nunca mais estaria sozinho. Além disso, eles começaram a planejar o passo seguinte à confirmação oficial do vínculo que unia aqueles dois homens. Roberto sabia que precisava de provas concretas para trazer paz definitiva para ambos, e para isso entraria em contato com especialistas para realizar exames de DNA, um processo que traria ansiedade, esperança e possivelmente respostas que mudariam suas vidas para sempre. Enquanto aguardavam esse momento, os dois irmãos compartilhavam histórias da vida, descobriam semelhanças e diferenças, construíam um novo laço que transcendia o tempo e a distância. Eles aprenderam a rir juntos, a chorar juntos e, sobretudo, a acreditar que a família poderia ser reconstruída mesmo depois das maiores perdas. Em meio às conversas, João começou a se abrir sobre o que sentia ao longo desses anos de abandono. Ele falou da solidão esmagadora da vergonha de ser invisível para o mundo, mas também da gratidão por estar ali com Roberto, sentindo-se finalmente visto e amado. Roberto, por sua vez, revelou suas próprias dores, a sensação de vazio que carregava ao longo dos anos, a busca incessante por respostas e o desejo de proteger o irmão que julgava perdido. Juntos, eles encontraram força na vulnerabilidade compartilhada. Naquele ponto da jornada, mais do que um reencontro, eles estavam construindo um
um futuro onde o passado não os definiria, mas serviria de base para um laço inquebrável. Enquanto a noite caía, os irmãos sentaram-se lado a lado na varanda do hotel, observando as estrelas surgindo no céu do rio. O silêncio era confortável, cheio de promessas não ditas e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse. A semana começou com um misto de ansiedade e esperança no quarto do hotel, onde Roberto e João haviam construído em tão pouco tempo uma rotina íntima de reencontro. Depois de tantas conversas, risos e lágrimas, havia um assunto que pairava entre os dois como uma nuvem carregada à confirmação da verdade. Para além das memórias e sentimentos, era necessário enfrentar a ciência. Roberto sabia disso e, apesar da proximidade e dos detalhes compartilhados, queria e precisava da certeza que apenas um exame de DNA poderia proporcionar. Naquela manhã, Roberto se levantou cedo e fez uma ligação discreta para uma clínica de genética renomada na cidade. Explicou a situação, pediu descrição e máxima confidencialidade. Ele não queria holofotes fotógrafos nem manchetes de jornal. Aquela era uma questão de alma, não de fama. Enquanto isso, João se preparava para o dia sem saber exatamente o que esperar. Sentia-se melhor, mais forte, mas também era tomado por momentos de dúvida e medo. E se tudo não passasse de uma coincidência cruel? E se o destino apenas brincasse com suas esperanças antes de lhe roubar tudo outra vez? Mesmo assim, quando Roberto entrou no quarto e explicou o plano, João aceitou, olhando nos olhos do irmão, como quem diz: "Eu também preciso saber." O trajeto até a clínica foi feito em silêncio. Ambos olhavam pela janela do carro, vendo a cidade passar como um filme acelerado. Quando chegaram, foram recebidos sem alarde. A médica responsável os conduziu até uma sala privativa, onde explicou o procedimento com o cuidado de quem entende que não está apenas recolhendo amostras, mas tocando vidas inteiras. A coleta foi simples, um cotonete na mucosa da bochecha de cada um, lacrado com etiquetas numeradas. O tempo de espera, no entanto, parecia insuportável. 3 dias de angústia, em que cada minuto arrastava uma eternidade de pensamentos. Nos momentos de silêncio, Roberto tentava não demonstrar apreensão, mas por dentro lutava com lembranças. As festas de família, o incêndio fatídico, os rostos de parentes já distantes e as perguntas que jamais obtiveram resposta. João, por sua vez, buscava refúgio nos pequenos detalhes do cotidiano. Passava os dias lendo, assistindo TV, tentando reconstituir o próprio reflexo no espelho. Ele se via mais limpo, mais saudável, mas ainda era difícil acreditar que estava ali na companhia de alguém que se importava depois de tantos anos sobrevivendo à margem. Na tarde do 3º dia, finalmente o telefone tocou. O coração de Roberto disparou antes mesmo de atender. Do outro lado da linha, a voz tranquila da médica. "Senhor Roberto, os resultados estão prontos. Preferem vir buscar pessoalmente." Sem hesitar, ele confirmou. Não queria ouvir a notícia pelo telefone. Queria olhar nos olhos do irmão ao descobrir a verdade. Chegaram juntos à clínica lado a lado. Na sala reservada, a médica entregou o envelope. Roberto olhou para João, que respirou fundo, e então, com as mãos trêmulas, abriu o documento. A leitura foi silenciosa, os olhos de ambos correndo por linhas técnicas até encontrar a frase: "Compatibilidade genética, 99,9%, relação fraternal confirmada." O ar saiu dos pulmões de Roberto como se fosse a primeira respiração depois de um mergulho profundo. João deixou as lágrimas caírem não mais de dor, mas de alívio. Por longos segundos os dois se abraçaram, sentindo o calor de uma verdade que havia atravessado o tempo, a distância e o esquecimento. Na volta para o hotel, não trocaram muitas palavras. Tudo já havia sido dito no silêncio daquele abraço. Mas agora o peso das incertezas dava lugar a uma nova leveza. Roberto percebeu que pela primeira vez em muitos anos, o vazio que sentia em seu peito começava a se preencher. No dia seguinte, ambos decidiram visitar um lugar importante do passado, o bairro onde tudo havia começado, onde uma família foi separada pelo fogo e pelas circunstâncias.
Roberto ligou para um antigo vizinho que se prontificou a receber os dois. Ao chegarem, foram reconhecidos na mesma hora. O velho amigo de olhos úmidos abraçou Roberto e depois olhou demoradamente para João, tentando reconhecer o menino de antigamente naquele homem mudado pela vida. Entre relatos, recordações e confissões, as peças do passado foram sendo remontadas. O vizinho contou sobre o incêndio, sobre o desespero daquela noite, sobre os boatos que circularam depois. Alguns diziam que a criança sobrevivente havia sido levada para um orfanato distante, outros achavam que não havia sobrevivido. A polícia não esclareceu tudo, e a dor da perda foi sendo encoberta pelo silêncio. Roberto, ouvindo tudo, sentia raiva e tristeza misturadas. Como o destino pode ser tão cruel, a ponto de separar irmãos, lançar um à fama e o outro ao esquecimento. Mas acima de tudo sentia um alívio indescritível. Agora podia olhar para o lado e ver que João estava ali vivo e era real. João, por sua vez, visitou o antigo terreno onde brincava quando criança. O terreno estava vazio, tomado pelo mato, mas ele ainda conseguia ouvir os ecos das risadas, o som da bola batendo contra o muro, a voz da mãe cantando baixinho. Ele fechou os olhos e deixou as lembranças o invadirem sem medo. Agora, pela primeira vez, podia enfrentá-las sem se sentir perdido. De volta ao hotel, aquela noite foi de conversa profunda. João falou sobre tudo o que viveu nas ruas dos amigos que fez e perdeu das vezes em que quase desistiu das poucas em que acreditou que algo bom pudesse acontecer. Roberto compartilhou suas próprias dores, a ausência do irmão, o sucesso que muitas vezes teve gosto amargo, a vontade de voltar no tempo e fazer diferente. Eles riram, choraram, se abraçaram. A vida, afinal, era feita de encontros e desencontros, de feridas e curas. E ali naquela noite, dois homens decidiram deixar o passado para trás e olhar para frente juntos. Mas ainda havia perguntas sem resposta. Como ninguém tinha procurado por João. O que realmente aconteceu depois do incêndio. Determinado a esclarecer tudo, Roberto contratou um investigador particular para acessar registros antigos, conversar com assistentes sociais, procurar arquivos em abrigos e orfanatos. A busca trouxe surpresas. Um antigo assistente social já aposentado se lembrou de uma criança chamada João, entregue ao sistema sem documentos, que depois desapareceu de um abrigo na periferia. Havia relatórios de tentativas de adoção que nunca se concretizaram, cartas perdidas, processos arquivados sem solução. Roberto percebeu que naquele tempo o Brasil ainda não tinha sistemas eficientes para localizar e reunir famílias separadas. Muitas crianças se perderam para sempre na burocracia, nos desvios do destino. Apesar de tudo agora, o essencial estava resolvido. Eles estavam juntos, tinham a verdade, tinham um ao outro. O que restava era reconstruir a vida, honrar as lembranças e encontrar um novo significado para tudo o que viveram. Antes de dormir, João olhou para o irmão e disse baixinho: "Obrigado por não desistir de mim." Roberto sorriu, os olhos brilhando. A gente nunca abandona quem ama de verdade. Naquele quarto de hotel, enquanto o Rio de Janeiro dormia, dois irmãos, um dia separados pelo acaso, agora reunidos pela força do amor e da verdade, desenhavam juntos o início de uma nova história. Os dias que se seguiram à confirmação do laço sanguíneo entre Roberto, Joto e João foram marcados por uma mistura intensa de emoções e transformações. Para João, aquele reconhecimento oficial não era apenas um pedaço de papel, mas a chave para uma vida que parecia perdida para sempre. E para Roberto era o momento de cumprir uma promessa silenciosa feita naqueles primeiros minutos de encontro, ajudar o irmão a se levantar e reencontrar a sua dignidade. Logo após o exame de DNA, Roberto organizou uma série de consultas médicas, psicológicas e nutricionais para João. Seu corpo, embora resistente, carregava marcas visíveis e invisíveis da longa vida nas ruas. Músculos debilitados, a pele castigada pelo sol e pelo vento, e uma mente fragilizada pelo trauma. As primeiras sessões de terapia foram delicadas, com João ainda relutante em abrir completamente seu coração.
Porém, cada conversa, cada sessão trazia à tona fragmentos esquecidos e ajudava a reconstruir sua identidade. Roberto estava presente em cada passo. Ele se tornou mais que um irmão, um guardião, um amigo, um pilar. A rotina de João, antes caótica e incerta, começou a se transformar em dias estruturados e cheios de pequenas conquistas. Levantar cedo, se alimentar bem, fazer exercícios simples, praticar jogos de bola. Roberto sabia que a reabilitação física era só uma parte. O resgate da autoestima era a tarefa maior. Em uma tarde ensolarada, Roberto decidiu levar João ao estádio onde ele próprio deu seus primeiros passos rumo à fama. O Santos Futebol Clube, com suas arquibancadas vazias, gramado impecável e ar carregado de histórias, parecia um santuário para ambos. João, de olhos brilhantes e expressão emocionada, pisou no campo pela primeira vez em décadas. Os gritos e aplausos que um dia ouviu na infância ecoavam agora em sua memória. Lembra quando a gente brincava no campinho de terra? Disse Roberto com um sorriso suave. Você sempre insistia que ia ser melhor que eu. João riu uma risada verdadeira e cheia de esperança. Eu ainda quero ser. Só precisava de alguém para me lembrar disso. Aquele momento selou um pacto silencioso entre eles, a promessa de reconstruir não apenas seus laços familiares, mas também seus sonhos interrompidos. Enquanto isso, Roberto começava a organizar a vida prática de João. Comprou roupas novas, ajudou-o a recuperar documentos, inscreveu-o em programas de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Cada pequeno passo significava uma vitória contra o passado sombrio. João redescobria o sabor da dignidade e a força de pertencer a um lugar, a uma família. Nos encontros com psicólogos, João falava sobre a dor da solidão, a vergonha de não ter um lar, o medo constante que o acompanhava nas noites frias. Mas também começou a compartilhar seus sonhos antigos, como jogar futebol profissionalmente e construir uma família, e ajudar outras pessoas que passaram pelo que ele viveu. Roberto escutava emocionado, sentindo-se privilegiado por poder acompanhar aquela transformação. Ele sabia que a jornada seria longa, que ainda haveria tropeços, mas o mais importante era que agora João não estava mais só. No decorrer das semanas, os dois irmãos passaram a explorar juntos a cidade, redescobrindo lugares da infância, reencontrando parentes distantes e amigos da família. Cada reencontro era uma peça a mais no quebra-cabeça de uma história interrompida que agora ganhava novas cores. Em um desses momentos, durante um almoço simples em um restaurante de bairro, João contou uma história que tocou profundamente Roberto. Eu costumava sonhar com um futuro diferente, disse ele com os olhos marejados. Mas depois que perdi tudo, pensei que nunca mais poderia voltar a sonhar. Roberto segurou suas mãos com firmeza. Agora você está livre para sonhar de novo e eu vou estar ao seu lado em cada passo. Mas a reconstrução não se limitava ao âmbito pessoal. Inspirado pela história do irmão Roberto, decidiu que queria fazer algo maior, criar um projeto social dedicado a ajudar pessoas em situação de rua e famílias separadas oferecendo suporte psicológico, jurídico e social. Ele queria transformar a dor de João em uma força que pudesse mudar muitas vidas. Na apresentação pública do projeto, que chamou de Projeto Renascença, Roberto falou com emoção. Minha história pessoal me ensinou que mesmo nas maiores perdas, existe a possibilidade de reencontro, cura e esperança. Quero que esse projeto seja uma ponte para que ninguém mais se sinta invisível ou abandonado. João estava ao seu lado agora, não mais um homem perdido, mas um símbolo vivo de resistência e transformação. Ele compartilhava sua trajetória com coragem e sinceridade, inspirando todos a acreditarem na força do amor e da solidariedade. Entre as muitas ações do projeto, destacava-se a busca ativa por pessoas desaparecidas, campanhas de conscientização e parcerias com abrigos e ONGs. O objetivo era, claro, reconstruir famílias, salvar histórias e reacender sonhos. Aos poucos, João se tornou porta-voz do projeto, participando de eventos, entrevistas e palestras, sempre com o olhar humilde e a voz carregada de emoção. Ele entendia que sua história era maior que ele, um testemunho do poder da esperança e da solidariedade humana.
Em casa, a relação entre os irmãos se consolidava dia após dia. Brincavam juntos, assistiam a jogos, compartilhavam segredos e planos para o futuro. João, antes um homem perdido, agora era um filho, um irmão, um amigo. Roberto sentia que ao reencontrar o irmão, reencontrava também uma parte essencial de si mesmo. Mas o que mais emocionava os dois era a certeza de que, mesmo diante das maiores adversidades, a vida sempre oferecia uma segunda chance, e que com amor, paciência e coragem era possível renascer das próprias cinzas e construir uma história nova, cheia de luz e significado. O sol da manhã brilhava forte sobre o condomínio onde morava a família de Roberto Carlos. Era um lugar tranquilo com árvores frondosas, jardins bem cuidados e o aroma doce das flores tropicais misturado ao canto dos pássaros. Para João, aquele cenário parecia quase surreal, tão distante da vida dura e imprevisível que vivera durante tanto tempo. Ainda assim, sentia em seu peito uma mistura poderosa de nervosismo e esperança. Roberto preparou tudo com o cuidado de quem sabe a importância daquele momento. Chamou a mãe e a tia e alguns parentes mais próximos, explicando com delicadeza que João não era apenas um visitante, mas alguém que havia encontrado seu caminho de volta para casa após 20 anos de ausência. Ele pediu que mantivessem um ambiente acolhedor e sem pressa, permitindo que o reencontro acontecesse naturalmente. Quando João chegou à porta, acompanhado por Roberto, o silêncio se fez absoluto. A mulher que abriu a porta era a mãe deles, e seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas ao reconhecer o rosto tão familiar e, ao mesmo tempo, tão transformado do filho perdido. Ela demorou um instante como se tentasse processar um sonho que se tornara realidade. Luquinhas, sussurrou ela, a voz embargada pela emoção, usando o apelido carinhoso que só os mais íntimos conheciam. João não conseguiu segurar as lágrimas e caiu de joelhos nos braços da mãe. Foi um momento de pura intensidade, onde o tempo parecia suspenso e nada mais importava, além daquele abraço que selava décadas de saudade e silêncio. Os dias que se seguiram foram preenchidos por reencontros, conversas, risos e lágrimas. A família se permitiu viver aquela nova realidade, reconstruindo vínculos, relembrando histórias antigas e criando novas memórias. João descobriu fotos da infância, objetos esquecidos, cartas e relatos que lhe contavam a história da família que ele quase não conhecia. Roberto observava tudo com o coração cheio. Saber que havia trazido seu irmão de volta para o convívio familiar era uma vitória que nenhuma glória profissional poderia superar. Eles estavam finalmente completos. Mas a história de João e Roberto não se restringia ao reencontro privado da família. O projeto Renascença ganhava força e voz, e a trajetória dos irmãos passou a ser fonte de inspiração para milhares de pessoas em todo o Brasil. Em uma cerimônia emocionada, Roberto anunciou oficialmente a expansão do projeto, que agora incluía não apenas apoio a moradores de rua e pessoas desaparecidas, mas também a criação de centros comunitários de acolhimento, capacitação profissional e suporte psicológico. João, antes um sobrevivente silencioso, tornou-se um líder ativo dentro da iniciativa. Sua voz, marcada pela experiência e pela esperança, falava com autenticidade sobre a importância da solidariedade e da dignidade humana. Em suas palestras, ele repetia sempre a mesma mensagem: Eu fui o irmão que o mundo esqueceu, mas nunca perdi o desejo de ser encontrado. Essa história não é só minha, é de todos que um dia se sentiram invisíveis. Hoje sou prova viva de que o amor e a persistência podem vencer o mais escuro dos caminhos. O impacto do projeto foi imediato. Histórias de pais que reencontraram filhos e irmãos, que se abraçaram após décadas separados, pessoas que receberam uma segunda chance, vieram à tona dando sentido e propósito para o trabalho iniciado por Roberto e João. Em casa, a rotina dos irmãos ganhava novos contornos. Eles jogavam bola juntos nos fins de semana, assistiam a jogos históricos, trocavam confidências e fortaleciam uma relação que superava o tempo e a distância. Roberto sentia-se grato pela chance de recomeço que a vida lhes oferecia, mas havia também a consciência do compromisso
que carregavam aquele. Não era apenas o final de uma história, mas o começo de uma missão maior: transformar dor em esperança, abandono em acolhimento, solidão em família. Em uma noite tranquila, enquanto o céu estrelado iluminava o quintal da casa Roberto e João, sentaram-se lado a lado contemplando o silêncio confortável. Você acha que tudo isso era para acontecer? Perguntou João, quebrando a quietude. Roberto sorriu, olhando para o irmão com ternura. Acredito que o destino tem seus mistérios. Às vezes ele nos separa para nos ensinar o valor do reencontro. E no fim, é o amor que sempre vence. Eles se abraçaram, sentindo que depois de tanto tempo separados, finalmente tinham encontrado o que sempre buscavam, não só a família, mas a si mesmos. E assim, a história de dois irmãos separados pelo acaso, mas unidos pelo coração, se tornou um legado de esperança, mostrando que por mais escuro que seja o túnel da vida, há sempre uma luz esperando para ser encontrada.